Bom, boa noite. Vou iniciar aqui a gravação do meu CP de C Sharp. O objetivo desse CP é basicamente eu fazer um crawler de uma página web. Eu vou pegar uma página, né, que na verdade é essa página aqui, fazer a leitura dessas cartas e colocar as informações nela dentro de um arquivo CSV. Então eu vou pegar o nome da carta, essa descrição aqui da carta, né, também o custo dela, tudo isso do zero. Eu tenho um código aqui que eu já tinha dado uma estudada antes, que ele já está meio que pronto. Eu vou usar ele como base, porém eu vou fazendo do zero e vou explicando passo a passo aí o que eu fiz, o que eu implementei ali para poder fazer esse processo. Eu tenho aqui, né, esse daqui é o código já montado, que eu já cheguei a fazer. Ele está tudo funcional, porém eu vou fazer aqui tudo do zero. Eu só vou usar esse aqui para mim ter como base ali, fazer principalmente o replace, já o regex para fazer a limpeza das cartas, o tratamento dos dados que vão vir por conta lá da página, né? Vou deixar aqui do lado. Vou iniciar aqui com um do zero, né? E basicamente eu vou dar só um Hello World aqui, né? Para ver se está rodando a aplicação. Vamos rodar aqui para ver se a aplicação está funcionando. Vamos ver. Tá funcionando normal, Hello World. Então é isso. Bom, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que eu vou precisar ler daqui, né? Então eu tenho um título, uma descrição e um custo, né? Então, o que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, eu vou montar uma classe aqui no projeto, né? Então, eu vou vir aqui em adicionar classe. Então, aqui eu vou colocar como cardinfo, não, card, né? Beleza. Eu vou tirar esse aqui, e na verdade isso aqui vai ser um record card, e ele vai ter umas informações. Deixa eu só ver aqui o que precisa de informação. Abrir. Calma aí. Deixa eu só ver aqui. Gerenciador de soluções. Eu tenho esse card record, sabe? Então aqui o que eu preciso de informações. Acabei fechando, mas depois eu acho. Vou colocar da mesma forma que está ali para ficar mais fácil. Card record. Aqui é onde eu vou guardar as informações do card, né? Então o card ele tem um nome, né? Eu vou colocar aqui name. Vou colocar nome mesmo. Português, fica mais fácil. Ele tem uma descrição, então string descrição. E ele tem também um custo, tá vendo? Esse custo, já olhando aqui a carta por cima, ela não é um custo muito alto, então ele não vai passar ali de, sei lá, 100, entendeu? Então aqui dá para mim usar um short, mesmo para economizar memória. Então aqui eu vou colocar custo, tá? Então aqui vai ser o record que a gente vai usar para gravar as informações da carta, certo? Então vamos lá. Eu vou ter que precisar ter uma lista de carta, né? Então, cartas igual a new list de cartas, né? Eu preciso ter uma lista de cartas para guardar aquelas informações, né? Para guardar as informações da carta. Deixa eu só abrir aqui outra solução. Só para me ver certinho, para me recordar. Tá. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer eu tenho que instalar uma dependência chamada HTML Agility Pack. Eu vou vir aqui em solução, gerenciar pacote do NuGet para a solução, HTML, coloco só HTML que já aparece. Aqui que está instalado, por isso que não apareceu. Aqui, essa daqui que eu preciso para poder fazer o processo de pegar as informações HTML lá da minha página. Então eu vou instalar essa dependência aqui no meu projeto, né? Deixa eu só ver se está gravando. Tá. Vou pegar essa dependência e vou instalar no meu projeto, né? Ela já está até instalada. Aí eu vou fazer esse processo. Então, eu vou pegar
list card igual a new html web.load. Vou chamar o método, né? .load. Aqui eu coloco a... Perdão, que eu coloquei no record. Isso aqui eu preciso colocar aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou colocar var. E aqui eu vou fazer a leitura da minha página web. Então aqui eu vou colocar o link que eu preciso, né? Esse link, o que acontece? É esse link aqui, ó. Porque, na verdade, aqui o que eu vou fazer? Eu vou ler cada página, cada link dessa carta aqui, porque quando você clica no link, né, ele basicamente abre aqui, ó. Então, eu vou fazer um for, lendo cada link, cada carta para pegar o link dela. Então, tá vendo aqui, ó, vou pegar esses links aqui. Então, primeiramente, eu preciso fazer a leitura do quê? Dessa carta aqui, né? Então, a primeira coisa que eu preciso é fazer isso aqui, né, para ler a carta. Beleza. Aí agora eu vou fazer a leitura dos links. Então, lista links é igual a html list card ponto document node ponto select nodes, tá? Por que select nodes? Porque eu preciso selecionar mais de um nó, né? Então, como eu preciso selecionar mais de um elemento aqui dentro dessa página, eu vou ter que usar o select nodes. Então, basicamente, eu vou vir aqui, opa, calma aí, inspecionar. Ó, essa carta aqui, ó, ela tem esse link aqui, tá vendo? Então, eu vou copiar, vou aqui no Copy Full XPath. Eu seleciono aqui, certo? Aí o que acontece? Eu tava tendo um problema, é que aqui dentro dessa div tem mais de um link. Tá vendo? Aqui dentro dessa div tem mais de um link. Então, além de eu fazer o copy do Full XPath, eu tenho que colocar aqui que eu quero pegar o primeiro link só, que é esse primeiro que tá aqui, tá vendo? Esse primeiro aqui, ó, tem essa div da carta, ele vai ler essa div aqui e vai pegar esse XPath, né? E aqui em div, dá para eu ser até mais preciso e colocar aqui que eu quero pegar a classe, a div, né, que tem a class igual a relative, né? Por quê? Porque aqui, ó, se você dar uma olhada, essa div ela tem essa classe relativa, então ele vai atrás dessa div aqui, certo? Bom, é isso. Eu vou só dar um print aqui para ver o que ele me mostra, para ver se está funcionando. Então, lista links, ponto, list, ponto, for each. Então, x console.writeLine x.innerText. Então, basicamente, eu estou indo até a carta, né? E lendo ali as informações dela. Aqui eu vou colocar order.html, porque aí o innerText, se não tiver um texto, ele não vai ler, vai aparecer em branco, pode confundir. Eu estou usando order.html, porque aí ele vai mostrar realmente um HTML para mim, certo? Vou mostrar aqui agora a execução. Isso é só a parte básica para mim poder pegar o link, né? Voltando aqui. Boa. Ó, você viu aqui que ele já mostrou para mim uma série de links, tá vendo? Lógico que ele mostrou a minha quantidade aí mais estranha, porque eu uso o order HTML, mas essa é a minha intenção mesmo, só para ver se ele está conseguindo ler, né? Então tá vendo aqui esse href, ó? É isso daqui que a gente vai precisar pegar. Beleza? Então, show. Beleza. Aí agora, eu vou fazer o mesmo processo disso daqui, só que eu vou usar uma outra forma de fazer um loop, né? Porque aqui eu tô usando um loop tradicional mesmo, que é um loop sequencial, né? Ele faz um loop por cada item ali da lista de link, né? Que no caso é essa lista que eu tô lendo da página web. Aqui eu vou usar um recurso chamado paralelo,
que ele vai usar ali a GPU da minha máquina, do meu computador, para poder fazer isso de forma assíncrona. Então, ele lê, em vez de ele ler um link por vez, se a minha GPU, por exemplo, a minha GPU tem oito núcleos, ele manda um link para cada núcleo. Então é mais rápido, né? É tipo 8 vezes mais rápido, por exemplo. Então aqui eu vou fazer o for each. Então eu vou colocar aqui a lista link, né? List link. Eu vou pegar cada link, certo? Beleza. Básico de novo, sempre fazendo isso aqui e vendo se está funcionando. Ponto inner text. Aqui na verdade ó, eu posso usar um método chamado getAttribute. GetAttributes na verdade. GetAttributes. Aí eu chamo esse método, certo? Aí eu transformo ele numa lista. List. Ponto. First order full. Ponto. Value. E aqui eu coloco um ponto de interrogação. O que eu fiz aqui? Basicamente o link ele tem aqueles atributos. Quando eu mostrei lá, ele mostrou com várias coisas e mostrou com href. Né? Quando eu seleciono dessa forma aqui, eu estou pegando todos os links e pegando ali as informações dele. Quando eu uso get attributes, eu pego o atributo dele. Então, se ele tiver um link, né? Aqui, ó. Class, por exemplo, é um atributo, né? Então, no caso, eu quero pegar esse href, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forma de concatenar o URL da página com esse href para ele entrar em cada página e pegar as informações de cada carta, certo? Então, eu pego os atributos, transformo numa lista, pego o primeiro link, né? Coloco first order full. Se eu coloco esse ponto de interrogação, né? Se ele não for null, ele pega o valor daquele link e printa aqui pra gente, né? Aí aqui eu vou colocar só um negócio básico mesmo para separar, para ver se está mostrando. Vamos ver. Bom, perfeito. Ele pegou aqui o link de todas as cartas, tá vendo? Que era exatamente isso que eu queria. Aí, ó, ele tem todos os links daquelas cartas. Vou salvar essa informação numa variável. Salvar essa informação numa variável. String, colocar aqui link página, igual a isso aqui, né? Tá, então aqui eu coloco que pode vir nula. Basicamente eu estava falando, mas isso pode ser nulo, se não tiver, né? Por isso tem o first or default. Aí eu tenho que colocar esse ponto de interrogação aqui também no tipo da variável. Beleza, pegando o link, o que eu tenho que fazer? Segundo passo, né? Eu vou ter que agora selecionar a página, né? Fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Tá vendo? Então, vamos lá, var, colocar aqui sei lá, HTML card, né? Porque é da página. Aí new, HTML web, ponto load. Aí, aqui que tá o porém. A página, basicamente, ela vai continuar assim. Tá vendo? O que vai acontecer? A cada página que eu entrar, ele vai concatenar com o link. Certo? Então, a cada loop eu tenho que fazer isso. Então, ele pega o nome da página e concatena com o link. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar aqui. Ao cards, né? Pegar isso daqui. Aqui, ó. Aí, quando eu colocar no load isso daqui, mais, vou colocar aqui, o link que eu peguei. Certo? E aqui eu consigo pegar as informações daquela página. Perfeito. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver assim, ó, fazer o título página. Isso daqui eu sofri muito para fazer, né? Por quê? Vou explicar aqui. Ponto select node, documento node, na verdade, né? Ponto select single node barra cada um. Por que eu sofri isso daqui? Porque algumas páginas estava dando como page not found.
Então aqui, algumas páginas não estavam encontrando o resto do processo de eu pegar as informações. Então aqui eu já tenho que fazer um if. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Aqui, ó. Vamos colocar para ele dar o título da página ponto inner text. Vou fazer o mesmo processo. Vou lá, aí eu vou printar também as informações. Vamos ver. Paralelo é um pouco mais rápido de fazer esse processo, né? Se fosse o outro, estaria demorando muito tempo. Mas ele já está aqui, ó, dando, tá vendo os links das cartas. Tá vendo? Deixa eu ver se aparece algum aqui que eu tava com problema. Ó, aqui não apareceu nenhum. Mas basicamente tem algumas páginas que não aparecem, dá como não encontrada, página não encontrada. Basicamente isso, né? Aí, o que eu já vou fazer isso daqui? Eu vou até rodar aqui de novo para mostrar alguns problemas que dá isso daqui por conta dos... Quer ver? Deixa eu selecionar aqui, ó. Por conta desses caracteres especiais. Quando ele lê, ele não... Ele codifica esses caracteres especiais. Vamos ver se eu acho algum aqui. Aqui não tá passando, mas basicamente ele codifica esses caracteres especiais. Aqui, ó. Tá vendo? Ele codifica esses caracteres especiais como algo na tabela ASCII, né? Como um código mesmo HTML. E eu não quero isso, eu quero que ele pegue literalmente o HTML original. Então o que eu já vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer um if. If for diferente. Opa! For diferente de. Eu vou até colocar aqui o mesmo nome que eu achava, que é page not found, né? O que ele vai fazer? Eu vou sobrescrever o título da página, vai ser igual a http utility.html decode. Tá vendo? Ponto inner text. Tá? Primeiro problema que a gente já resolveu ali com a leitura. Deixa eu ver um negócio. Calma aí. Ah, tá. Ele já tá dando esse tipo de problema. Não, beleza. Não tem problema acontecer isso, eu ter que reescrever a variável. O importante é, na hora que eu for salvar a carta e passar para o CSV, esse título ele tem que estar decodificado, porque senão ele vai dar erro lá na carta e vai dar esse problema. Vou tentar printar de novo aqui as informações. Beleza? Ele printou duas vezes aqui porque está com outro inner text aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Aí agora aqui não tem mais nenhuma com aquele tipo de problema. Tá vendo? Todas as cartas agora estão vindo com as informações da forma correta. Beleza, aqui era o primeiro problema que a gente teria que ter, que seria esse título, certo? Isso daqui eu vou guardar, não vou coisar agora, porque eu vou usar esse HTTP Unity HTML Decode quando eu for salvar na nossa card aqui, né? Esse card record aqui em cima. Beleza. Segunda coisa que a gente tem que fazer. A gente tem um custo, a carta ela tem um custo, né?
Então a gente tem que armazenar essa informação numa variável, né? Eu vou criar as duas variáveis primeiro, depois eu vou explicando por que eu criei ela, né? Que é essas duas aqui. O custo ele tem que ser do tipo short. Vou colocar aqui, ó, custo é igual, inicialmente ele vai ser, ele vai ser 0. E eu vou colocar também uma string, que vai ser a descrição da carta. Inicialmente, ela vai ser sem descrição, porque a carta ela pode ou não ter descrição. Vou ver se eu acho alguma aqui, né? Eu já olhei praticamente todas as partes desse baralho. Mas eu vou ver se eu acho alguma aqui que não tem descrição. Aqui, ó. Essa daqui eu sei que não tem. Então essa carta aqui, por exemplo, ela não tem descrição. Então essa daqui, lá no CSV, vai ficar como sem descrição. Tá? E também se ela não tiver o custo, ela vai ficar sem o custo, né? Então, basicamente, fica dessa forma aqui. Custo inicialmente como 0. Descrição é esse daqui. Agora, eu vou fazer a leitura da descrição da carta. Descrição carta. Eu vou fazer os processos que eu fiz em cima, né? HTML card, ponto document node, ponto select nodes. Aqui tem que ser select nodes, por quê? Vou explicar. Por que aqui tem que ser do select nodes? Porque uma carta pode ter uma descrição, uma carta pode ter, que nem essa daqui do Chewbacca, pode ter 3 descrição, uma carta pode ter, vou mostrar aqui. Essa aqui tem 3 também, mas ela pode ter 3, pode ter uma, pode ter nenhuma, pode ter 2, né? Então aqui eu coloquei o select nodes, né? No XPath, eu vou copiar aqui, mas eu vou explicar ele, porque foi um XPath muito difícil de fazer. Mas eu vou copiar aqui e vou mostrar o que eu fiz nesse XPath. Show. Bom, o XPath, o que acontece? Ele seleciona essa... Eu vou mostrar aqui uma... Aqui, ó. Ele seleciona essa div, tá vendo? Na verdade, ele seleciona essas divs que estão aqui e estão entre esse HR e entre esse HR aqui. Ele seleciona todas essas divs aqui que estão entre esses dois HR dentro dessa div principal. Por que eu fiz isso? Tem carta que vai ter uma descrição, tem carta que não vai ter nenhuma, que nem eu falei. Então, eu não conseguia colocar um valor fixo, eu queria colocar um negócio que seja padrão em todos. O único padrão que de fato eu encontrei foi o HR. Então eu tenho que selecionar todas as divs que estão entre esse HR e esse HR. Dito isso, eu cheguei a isso daqui. Deixa eu só fechar aqui isso aqui. Eu cheguei a isso daqui. Então, eu seleciono toda a div que precede uma tag chamada HR e essa div tem que estar no máximo a outra div que esteja igual a esse HR. Então, basicamente, você tem um HR aqui, um HR aqui. Eu pego todas as divs que estão entre esses dois. É um pouco complexo de entender, mas basicamente é isso daqui que faz esse processo de pegar o que está entre aqueles dois. Né? Certo. Peguei a div. Outra coisa que eu vou precisar pegar agora é o custo. O custo também foi um pouco complexo de fazer. Mas eu vou explicar também como que eu fiz. Vou colocar aqui. Custo carta é igual a HTML card document node select node. Aqui vai ser select single node. E aqui o que eu vou pegar? Eu vou pegar um texto. Vou colocar aqui, ó. Pega qualquer texto, né? Na verdade aqui tem esse aqui, text, que tenha dentro desse texto um negócio chamado cost. Cost e 2 pontos. Né? É isso. Ponto. Next symbol. O que eu fiz aqui, basicamente? E aqui, ó. O que eu fiz aqui, basicamente? Peguei todo o texto, qualquer texto, na verdade, né? Volta aqui. Vou colocar o que eu fiz antigamente para o que eu fiz agora, porque esse XPath é um pouco difícil. Mas aqui, ó. Peguei todo o texto, né?
tudo, na verdade, que o texto é igual a cost. Por quê? Se eu olhar aqui na carta, é esse aqui, ó, cost. Então eu entro dentro dessa página, eu pego o texto que tem cost, certo? Mas beleza, isso aqui não é o custo da carta, obviamente. Mas se você inspecionar aqui o elemento, colocar aqui o cost, o custo está bem depois, certo? E é por esse motivo que eu usei o next symbol aqui. Então ele pega o texto e pega o próximo elemento, que seria esse daqui. Aí eu consigo pegar o custo, certo? Então aqui eu já consegui pegar as informações da carta, já consegui ali adiantar bastante coisa. Beleza. Agora eu vou começar a fazer o processo de salvar as informações daquela carta. Primeira coisa, eu te falei que a descrição talvez era nula, né? Então podia dar errado. Não é que podia dar errado, né? É que a descrição ela não podia ter. A carta não podia ter descrição em alguns casos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar essa carta, essa descrição aqui da carta. A gente vai usar essa variável aqui, descrição, para subscrever ela. Então, vamos pegar essa carta, descrição. Se descrição carta for diferente de 1, ou seja, se ele não encontrar nenhuma descrição, vai permanecer sem descrição. Senão, a gente faz um tratamento aqui. Que é basicamente o quê? Descrição, que é aquela variável que a gente tem aqui em cima, é igual a descrição. Não, na verdade, essa carta aqui, essa variável descrição aqui, eu vou sobrescrever ela. Então, eu vou colocar... A primeira coisa que eu vou fazer é... Vou pegar Tá, calma aí, deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. É porque eu não quero começar com regex para explicar primeiro os replays que eu vou fazer, né? Certo, eu vou fazer a descrição mesmo, né? É igual a descrição mais o... Tá, deixa eu ver aqui. Ah, tá, já sei. O que eu tava errando? Aqui eu tenho que fazer uma descrição, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês, do código que já tá pronto. Eu tenho que fazer uma descrição, transformar na lista e fazer um for each. Por quê? Porque lembra que eu te falei que a descrição pode vir mais de uma? Tá vendo? Pode ter mais de uma descrição aqui. Entende? Então, eu vou fazer a descrição, fazer um for each. Na verdade, transformar numa lista, né? Primeiro. Fazer um for each. E aí, para cada descrição, eu vou fazer o processo aqui. Então, a cada loop, agora sim, agora tá certo. Na verdade, não é nem a descrição aqui, é descrição carta. Né? Aqui é descrição carta. Agora sim. Eu vou fazer um loop pela descrição da carta, porque vai vir com vários, né? E vou sobrescrever a minha variável descrição. Vou tomar uma água. Então, descrição, ponto. Na verdade, a variável descrição vai ser igual a descrição mais x ponto inner text mais o x ponto inner text ponto replace. Aí eu começo os replace, né? Por quê? A descrição da carta, ela tem vários caracteres especiais. Ele tem um /n, tem um /r/n, né, para tomar quebra de linha, tem só o /r. Então eu tenho que fazer o replace de todas essas informações, né? Então o primeiro replace vai ser um /n. Tudo que tiver /n, ele vai fazer o replace por uma variável vazia, uma string vazia. Depois eu coloco outro replace. Então ele limpou primeiro o /n. Beleza, a gente limpou o /n daquela
do texto que vem nessa div aqui, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tem um barra N, certo? Na verdade, esse barra N, o certo é eu trocar por um espaço, né? Porque aqui, no caso, né, é melhor ter um espaço. Então aqui, por exemplo, aqui tem um barra N, ó. Então quebra aqui e vem pra cá. Eu tenho que limpar isso aqui, eu tenho que transformar isso aqui em uma coisa só, porque senão na hora que eu for jogar isso no Excel não vai ficar legal. Então, primeira coisa, faço esse replace. Faço também o replace do barra R. Então, se tiver o barra R, né, eu faço replace por uma string vazia. Agora, eu faço o replace do barra R, barra N, que às vezes pode ter os dois juntos. Beleza. Feito isso, eu já consegui limpar muita coisa da descrição. Então, eu vou sair aqui do loop e vou dar um print aqui na descrição. Descrição. Beleza? E também vou aproveitar para dar um print aqui no custo da carta. Também ver se pegou também. Custo da carta. Bom, beleza. Então, vamos ver agora como é que tá a situação. Mas o que mais demora aqui é fazer limpeza e selecionar os nós. É o mais demorado. Vamos lá. Ó, ele tá printando aqui pra gente, né? O paralelo fazendo ali o loop bem da horinha dele. Aqui, ó, por exemplo, ó, sem descrição. Ah, aqui eu vacilei. Vou rodar de novo. E aqui se ele for nulo. Beleza. Vou rodar de novo porque eu esqueci de colocar o inner text e estava rodando como HTML text node. Aí não ficava legal pra mim, porque eu preciso ver o custo, que é esse aqui, ó, tá vendo? É isso que eu preciso ver. Né? E outra coisa que eu vou fazer aqui, já para ajudar, ponto... Opa, vai, foi não? Boa. Não precisava, mas vai ficar mais fácil aqui. Então aqui eu só faço isso daqui e ele já funciona para mim. Vamos rodar de novo. Eu fiz basicamente transformar o texto numa string para depois tirar todo o espaçamento que está tendo aqui. Então, sumiu, né? Mas na verdade ele estava com espaçamento ali no, no valor. Caramba. Ele não transformou em string, ele transformou em valor. Ah, é porque aqui, ó, na verdade, eu tenho que colocar o inner text.trim, não o outro lá. Vamos ver. É normal, é foda. Aí, ó, agora sim. Tirou aqui, ó, tá vendo? Primeiro loop é sem descrição, sem descrição, sem descrição, mas no próximo ele já muda, tá vendo? Por que sem descrição primeiro? Porque aqui nesse primeiro nulo é sem descrição, certo? Aí depois ele já muda já e já mostra as informações certinho pra gente. Porém, ainda tem um problema. Ele tá tendo um espaçamento entre os pontos. Então aqui, ó, entre esse ponto e esse texto, ele tá tendo um espaçamento muito grande. E disso daqui, a única coisa que eu consegui de fato resolver foi usando o regex. Então, eu vou colocar aqui, ó, regex, ponto, na verdade, aqui, ó, vai ficar mais fácil, regex, ponto. Eu vou usar o replace, regex, replace. E o primeiro parâmetro que é a string que eu quero formatar. O segundo parâmetro é o valor que eu quero achar dentro daquela string. Então, eu coloco arroba para ser algo universal. Barra S, porque o barra S representa um espaço. Eu coloco aqui o mais. Basicamente isso. Dessa forma aqui, na verdade.
E por fim, eu coloco a string que eu quero resetar. Então, o que ele está fazendo, este regex? Esse regex ele está fazendo um replace naquela minha descrição, pegando todo espaço que está maior do que mais do que um, né? Então, tipo, mais do que um espaço, aquele espaço grandão, transforma em um espaço único, que é o que eu preciso. Certo? Então é isso. Bom, beleza. Bom, show. Vou ver agora. É isso. Tá vendo como agora tá melhor? Ah, ele já tá mostrando como ser descrição. Ah, não, beleza. É porque na verdade aqui, ó, eu tenho que limpar. Então, descrição, ele vai ser igual a uma string vazia. Porque senão, o que que acontece? Ó, vamos lá. Aí, ó, tá vendo? Ele tava com uma string vazia e tudo mais, isso não tava legal. Perfeito, fiz tudo isso, fiz o regex, ele voltou para mim uma string, eu faço trim para retornar, para tirar todos os espaços. À frente, atrás, na frente e atrás da minha string. Vamos ver. Eu estou testando várias e várias vezes, porque eu fiquei muito tempo nessa carta, nesse ponto. Então é muito importante eu fazer esse processo de testar. Beleza. Funcionando aqui perfeitamente, aparentemente. Vamos ver como vai ficar isso daqui no CSV. Tá, peguei o valor, peguei o título, peguei a descrição. Agora o que falta, né? Tirar esse console aqui, tirar esse console aqui, tirar esse aqui, é adicionar esse valor aqui à minha lista de cartas. Então, HTML list card, ponto. Na verdade é aqui, ó, cartas. Ponto. add. Vou quebrar. Vai. Aqui, cá, new card record. Aí aqui tem que passar o nome, então o nome, tá? Já fiz aqui o HTML decode, tá vendo? Agora nós vamos usar aqui o HTML decode. Perfeito. Fiz o HTML decode no apresentamento. Eu vou deixar aqui só para ficar de consciência. Aí aqui eu vou ter que passar a carta, a descrição, né? Ah, vou fazer o quê? Vou usar de novo o HTML decode. Tire de ponto. HTML decode. Por que eu usei o HTML decode? Porque eu não sei se a descrição pode vir com alguma coisa. Então é mais fácil prevenir, tipo, não vir quebrado, né? Do que vir cagado e acabar passando essa informação. Certo? E por último, na verdade aqui, eu vou adicionar o custo da carta. O custo da carta, eu vou... Por que eu coloquei essa variável aqui? Né? Eu vou usar o método, né? Porque aqui a gente está retornando uma string. E aqui é um short. Por quê? Porque se a gente quiser filtrar por valor, essas coisas, tipo, a gente consegue fazer isso com string. Né? A gente consegue fazer só com número. Então, eu vou usar um método chamado tryparse. Eu vou colocar aqui short, porque eu vou converter ele para short. Tryparse, ou seja, tente parsear esse valor, tente transformar esse valor em um outro valor. Né? Então, basicamente, eu vou usar esse método para fazer esse processo para mim. Então, eu vou pegar aqui o custo carta, que é o valor que eu quero, né? Tente pegar esse valor e transforma esse valor aqui, eu uso a palavra-chave out, no custo. Certo? Ah, mas por que ele está grifando aqui? Ele retorna para mim um booleano. Tá? Aqui não é um booleano, é por isso que ele está dando esse problema aí para mim. Mas basicamente é porque aqui ele vai retornar para mim um booleano. Né? Então, o que acontece? O tryparse ele tenta parsear um valor, se ele conseguir, ele vai salvar o valor dentro dessa variável que custo para mim.
Se ele não conseguir, ele vai retornar um falso para mim, né? Mas se ele conseguir, ele retorna o true e salva o valor dessa variável, senão ele retorna o falso. Então, basicamente, o que eu faço? Coloco aqui. Você conseguiu converter esse valor? Ah, consegui. Beleza. Então, usa aqui a variável custo. Se não, você coloca como nulo mesmo. Basicamente isso. Por quê? Porque se ele não conseguiu retornar aquele valor, quer dizer que aquele valor não existe. Quer dizer que aquela carta não tem custo. Né? Aí eu coloco como nulo. Se ele conseguiu, eu coloco a própria variável custo. Certo? Beleza. Isso aqui demorou, foi um pouco difícil, mas basicamente é porque eu tive que limpar todos os dados. Né? Eu já tinha feito todo o código, então eu fui explicando, aqui tendo o código como exemplo. Basicamente porque deu muito trabalho fazer isso aqui. E eu usei isso aqui como base para aqui eu poder só ir explicando e mostrando qual foi o processo que eu fiz para chegar onde eu cheguei, né? Dentro com essas informações. Bom, basicamente aqui eu fiz o processo de salvar a carta, ler a informação da carta e salvar a carta. E aqui eu vou printar para ver se a carta, né, deu certo. Só fazer um aqui para ver se funciona. Agora eu vou fazer um loop carta for each x é igual a carta console ponto writeLine x. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, beleza. Aqui eu vou colocar um barra m também. Assim faz? Não, mas eu acho que se eu fazer isso aqui vai. Vai. Eu vou colocar isso aqui, ó. Ele dá uma quebra de linha e printa um passinho aqui em cada um. Eu não preciso colocar isso aqui. Vamos lá. Vamos se funcionou tudo bonitinho. Vai demorar um pouco, porque primeiro ele vai fazer todo aquele processo de ver se a carta existe, limpar a carta, transformar o título da carta, da carta no HTML decode, fazer o processo de looping na descrição da carta para formatar aquela carta. Então ele vai demorar um pouco, isso é normal. Mas basicamente eu fiz todo esse processo para fazer a leitura, fui lá na página principal, fiz a leitura, peguei o link. Concatenei o link, né, da página com o link da carta para pegar as informações da carta para entrar dentro da página, né, fazendo um loop ali em cada link. Entrei na carta, fui lá, peguei o título, formatei o título para ver se ele existe, né, se aquela página realmente existe. E, só para terminar aqui a explicação, e se existe, printar ali as informações e arrumar aquele título, né? Alguns caracteres especiais, estava vindo com um bug, então eu fiz esse processo também. Depois fiz o processo de declarar uma variável de carta, uma variável do valor da carta e da descrição da carta, para mim poder fazer essa formatação depois, usando o store parse para o valor e usando ali o regex com replace e aquele loop com a descrição da carta, porque são várias coisas ali que estão ali naquela carta, né? Então, basicamente, ali fiz todo esse processo, salvei, fiz essa formatação, salvei numa lista de card, com o card record, fiz um loop aqui para mostrar para vocês que, de fato, aqui, né, aparentemente está tudo funcionando, tudo bonitinho, salvou as informações ali da forma que eu esperava, né? Ó, por exemplo, essa daqui, ó. Tem a carta, mas não tem custo e não tem descrição. Então o custo ele vai permanecer sempre zero, certo? Bom, é isso. Basicamente eu vou fazer essa primeira parte, depois eu só vou salvar as informações no CSV, mas tem que trabalhar, tem que voltar a trabalhar. Aí eu vou mostrar depois terminando o processo de salvar as informações ali no arquivo CSV. Eu vou mostrar para vocês como que formata, como coloco o encode de UTF-8, né? Porque senão ele vai dar algum problema. Como que cria um arquivo CSV, para onde que ele vai, e depois eu vou mostrar o arquivo ali formatado. Bom, vou finalizar aqui, né? Falta só a parte agora de salvar no arquivo CSV. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui,
eu vou criar um string builder, que é aqui onde eu vou colocar o meu CSV. Vou colocar aqui no arquivo. Arquivo, né? É igual a new string builder. Beleza? Agora, eu criei um arquivo CSV, eu preciso colocar primeiro o cabeçalho dele, que é aquelas partes de cima, né? Então, arquivo append line. Certo? Então, o que eu vou colocar? Título. Título não, né? Na verdade, é nome. Aí eu coloco separado com ponto e vírgula. Descrição. E custo. Tudo assim juntinho um do outro, né? Aí agora, a segunda coisa que eu vou ter que fazer é um loop por toda a minha lista de carta para escrever cada carta ali no meu arquivo CSV. Então, coloco aqui cartas.for pronto, x é igual a arquivo.append line. Não vou colocar cartas.string. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar aqui eu esqueci o nome disso. Mas basicamente é para me concatenar string, né? Aí eu vou colocar aqui separado por ponto e vírgula. Né? E aqui eu coloco os valores. Então eu coloco para cada x, que nesse caso seria... Vou colocar a carta aqui para ficar mais fácil, né? Vou colocar x, vou colocar carta. Né? Vou pegar a carta ponto nome. Certo? Carta. Aí, na verdade, carta.nome, né? Dava para mim fazer direto como isso daqui, tá? Fazendo direto aqui. Mas eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho que fica mais organizado. Também, né, foi o jeito que eu achei mais fácil. Porque aqui eu tô adicionando na carta, né? Então, título da página, deixa eu só ver aqui. Título da... título página. É porque título página é o nome da carta, né? Que é o título. Aí, nome, descrição e custo. E aqui por fim eu coloco carta. Certo? Escrevi aqui, beleza? Agora, file.write all text. Aí eu coloco carta. Coloco o nome do arquivo, cartas.xls, porque essa fica mais fácil de fazer a formatação, né? Aí o contents, eu coloco que vai ser o arquivo contents, arquivo.string. E aí eu coloco o tf8.encode.utf8 para ele fazer essa formatação ali no meu arquivo. Então eu coloco o TF8 encode o TF8, né? Porque algumas letras, né, pode vir com algum caractere especial, alguma coisa do tipo que o arquivo não consiga fazer essa leitura. Então, o tf8.encode ele vai fazer esse processo. Então, basicamente, criou um novo arquivo, né, usando aqui o string builder. Coloquei o cabeçalho dele, que é o nome, descrição e custo, né, que é a parte que vai ficar em cima. Escrevi todas as informações da carta, o nome, a descrição e o custo daquela carta, né, fazendo um loop pelo meu array de cartas. E por fim, aqui fiz esse file.write all text, né, para escrever todo o texto. Salvei o arquivo como cartas.cglsx. O conteúdo vai ser arquivo.string. E usei o tf8.utf8 para fazer a formatação. E aqui eu só vou dar um .write como arquivo salvo. Salvo pode ser encontrado na pasta bin do projeto. É isso. Basicamente isso que é o crawler de cartas, né? Aqui eu fiz 46 linhas, aqui eu tinha feito 53, mas eu coloquei alguns comentários adicionais. Mas eu fiz mais rápido, porque
eu já tinha o código, né? Eu já tinha feito o código antes, passei por todos os tipos de erro possível, então tive erro com o título, tive erro com o custo da carta, tive erro com o título, tive erro com o custo da carta, tive erro com o encode, tive erro com o tipo de o formato do arquivo, tive vários tipos de erro e esses erros eu fui tratando um por um, já criei o arquivo, fiz o código completo, né? Usei ele aqui como base para eu poder fazer esse daqui, né? E eu passei por todo tipo de erro, que eu também pegar as próprias gives, que foi um dos erros que eu mais demorei ali para passar, que era entrar nesse processo de pegar as informações que estavam entre dois HRs, né? Então, como eu já tinha o código fonte pronto, ficou mais fácil de eu fazendo e explicando, né? Mas basicamente fiz do zero. Aqui, pode ver que o arquivo foi salvo. Vamos só olhar aqui agora, né? Opa, calma aí. No meu arquivo. Vou ir aqui um por um agora. Programação, segundo ano, .NET, projeto, JavaScript Crawler, que é esse projeto que eu estou aqui agora. Vou aqui, opa, pasta bin, debug, .NET, aqui ó, cartas. Aí eu vou abrir ele, tem que ser um XLSX porque fica mais fácil de fazer a formatação. E tá aí as cartas, toda formatada com o nome bonitinho, descrição também, deixa eu fazer isso aqui, né? Vou mostrar, ó. Aí a descrição da carta, né? E também ali o custo dela. Ó, algumas cartas que não tem custo, ó. Tem descrição, tem um nome, não tem descrição, mas tem um custo, então ficou salvo também, tá vendo? Então, basicamente é isso. E é isso.